Olá para você que está acompanhando mais uma edição do programa Cultura e Saber. Claro que a gente aproveita para agradecer a sua audiência, o seu carinho, te lembrar que além de você nos acompanhar em TV aberta, você também pode nos ver através das multiplataformas. É só você acessar as redes sociais da Rede Alesp. Hoje nós viemos aqui no Centro Ituano de Letras e Artes para bater um papo com o autor do livro Além das Câmeras, né? Muita coisa legal, bastidores, jornalismo, programa de TV, que conta a história, né, de uma mulher, de uma jornalista, uma apresentadora aqui da região. Eu tenho certeza que você que está em casa vai gostar. A gente vai bater um papo então com o Rodrigo Stuck, que é autor, jornalista, escritor. Rodrigo, muito obrigado por você estar aqui para dividir essa experiência com todo mundo. Eu que agradeço. É um prazer estar aqui conversando com vocês. Agora, quem é que veio primeiro, o jornalista, o autor ou o escritor? O jornalista veio primeiro, né? Eu fiz a minha primeira graduação em jornalismo e, como muitos jovens homens, né, que entram no jornalismo, eu entrei querendo ser jornalista esportivo. Eu sempre fui um esportista assim, amador, né? Sempre gostei muito de esporte. Futebol? De competição, futebol, tênis, basquete, eu jogava de tudo. E eu corro também, né? Então, como esportista, eu entrei no jornalismo querendo cobrir Olimpíada, Copa do Mundo, esses grandes eventos esportivos. Mas mais ou menos no segundo ano, terceiro ano de faculdade, eu conheci o jornalismo literário, que mudou um pouco a rota do meu curso, né? Então, por meio do jornalismo literário, eu comecei a me apaixonar pela técnica, pelo estilo de escrita, né? De você poder escrever livros de histórias reais, livros de não ficção, né? Trazer à tona histórias de família, histórias antigas e tal. E isso começou a me fazer me apaixonar mais pela escrita do que pelo esporte. Então, teve essa correção de curso na minha vida ainda na faculdade. E eu acho que a gente, como jornalista, a gente tem muito isso, né? A gente narra as histórias, a gente reporta ali todos os dias, mesmo não atuando diretamente, seja no rádio, na TV, ou no impresso, na web, a gente está contando alguma história ali a todo instante, né? Isso. Você foi uma criança que teve acesso ali a livros, como que foi essa relação na sua casa? Sim, nossa, em casa a gente lia muito, né? Aqui mesmo no Sila, eu acabei de ver na biblioteca daqui a coleção Vagalume, né? Então já me traz uma... Você está contando sua idade. Não tem muito jeito. Mas eu lia muito quando criança, li muito também na época da faculdade, que a gente já vai... indo para os nichos que a gente gosta, né? Então, por exemplo, né, quando eu conheci o jornalismo literário, que eu comecei a ler biografias, perfis, jornalistas americanos que escreviam sobre, às vezes, uma tirinha de jornal, o cara fazia um livro, né, daquilo, né? Eu comecei a ler cada vez mais e nunca parei, né? E fico muito feliz que esse meu amor pela leitura tenha canalizado também pelo amor pela escrita, né? Que, como eu disse, veio depois. Como é que você chegou? Hoje a gente está aqui para falar do Além das Câmeras, que fala justamente a história, né, de uma jornalista, da Mirna Bicalha, uma jornalista bastante conhecida aqui da região. Isso. E hoje você tem isso como negócio também, né? Você estava me contando aqui, porque além do jornalista, do escritor, do autor, né, do cara que gosta de esporte, você tem isso também como negócio. Sim. Porque eu sempre tive envolvido com o jornalismo literário eu sempre tive envolvido com jornalismo literário por questões profissionais, né? Então, como eu falei, eu descobri o jornalismo literário na faculdade e logo quando eu me formei, eu continuei em ambiente acadêmico porque eu me associei a alguns professores, doutores em jornalismo literário da USP e da PUC Campinas, onde eu estudei, para criar um curso de pós-graduação na área. O primeiro curso de pós-graduação de jornalismo literário fomos nós que criamos como um grupo, né? A gente criou a Academia Brasileira de Jornalismo Literário, por meio dela a gente dava esses cursos, né?
E a gente começou numa parceria com a Metrocamp, lá de Campinas, onde a gente fez meio que um balão de ensaio, lançamos uma turma para ver se tinha quórum, né, se as pessoas gostariam, né, de aprender alguma coisa conosco. E foi um sucesso a primeira turma, que despertou em nós, como grupo, a vontade, a necessidade de oferecer o curso em outras praças. Então, por mais ou menos 10 anos, logo que eu me formei, por mais ou menos 10 anos, eu fiquei nessa área, cuidando dessa pós-graduação, onde a gente ministrou aulas, primeiro em Campinas, mas depois Campinas, São Paulo, Brasília, Goiânia, Curitiba e Porto Alegre. Nós ficamos 10 anos transitando por essas cidades, né? Mas hora em Goiânia, hora em Brasília? Não, simultaneamente. A gente fazia um esquema onde a gente colocava um professor para dar aula em Brasília, o outro em Campinas, o outro em Goiânia, o outro em Porto Alegre, o outro em Curitiba, o outro em São Paulo, e ia rodando esses professores convidados e parceiros nossos, né? Que vinham de várias universidades do país. O que foi muito legal até para o meu aprendizado próprio, né? Porque como eu era recém-formado, então nessa turma de Campinas, essa primeira que foi até um sucesso, foi onde eu fiz a minha primeira pós-graduação, para depois eu ter gabarito, ter estudo, ter competência para poder dar algumas aulas do curso, né? E só depois que eu fui trabalhar na imprensa. Então eu fiz meio com o inverso aí da coisa. Inverso da coisa, né? Geralmente quando a gente se forma em jornalismo, a gente já vai para a imprensa, né? A gente já vai pleitear algum cargo num jornal, numa revista da cidade, né? Mas eu fui trabalhar só 10 anos depois de formado na imprensa. E com esse trabalho na imprensa que eu comecei a trazer tudo que eu aprendi e tudo que eu ensinei na metodologia do jornalismo literário para dentro do jornal, para dentro da revista, né? Aqui em Itu mesmo trabalhei na Folha da Cidade, tinha uma página onde eu escrevia um perfil de alguma personalidade da cidade todo sábado, né? Então era uma página dedicada só um trechinho da história dessa pessoa, né? E assim eu fui conhecendo algumas personalidades, né? Algumas pessoas que pudessem gerar livros com mais conteúdo, digamos assim, né? Como um grande perfil, uma grande reportagem ou até uma biografia. E foi o caso, por exemplo, do livro que eu escrevi sobre a professora Maria Ângela, que foi pró-reitora aqui do CEUNSP. Essa foi a sua primeira, né, obra? Como autor de perfis e biografias, sim. Já tinha escrito alguns livros empresariais de empresas onde eu participei da equipe de comunicação, da área de marketing, que também é uma área que eu sou especializado, né? Mas como autor, né? Vou escrever agora do meu jeito, uma história de vida e pronto. Com a minha visão da coisa. Isso, e com a metodologia que eu entendo seja mais atraente ao público, né? Que o público vá gostar de ler, né? E não só algo que mandaram fazer, digamos assim, né? E aí, por que eu estou puxando tudo isso, né? Porque quando eu fui lançar o livro sobre a professora Maria Ângela, que na verdade é um perfil sobre ela está viva, graças a Deus, muito bem, ela tem 99 anos. Olha que legal. Hoje, né? Praticamente uma centenária. Exato. E o perfil que eu trouxe, a diferença do perfil e da biografia é que a biografia você tem que contar a história de vida da pessoa inteira, e o perfil é um trecho. O trecho que eu escolhi da história de vida dela foi do nascimento até os 33 anos de vida dela. Por quê? Porque muito embora ela seja uma personalidade muito conhecida na cidade, ela não nasceu aqui. Ela nasceu em Amparo. E ela só veio para Itu com 33 anos. Então essa história que ninguém conhece, entre aspas, né, ou que pouca gente conhece, foi que eu quis trazer para o perfil, para mostrar um outro lado dela que não o lado
que as pessoas conviveram aqui na cidade. Talvez venha aí um volume 2 dos 30 e pouco para cá, o que você conhece aqui de tu. Exato. Aí o que aconteceu? Quando eu fui lançar este livro, a Mirna me chamou para conversar sobre esse lançamento, sobre a temática, e justamente por que eu escolhi esse recorte de uma vida tão grande, né? Como ela já tinha 90 e poucos anos quando eu escrevi, né? Esse livro não faz tanto tempo assim que eu lancei. E aí ela me chamou para dar entrevista sobre este livro e foi aí que a gente se conheceu, né? E quando eles foram fazer 10 anos de programa, né? Na verdade, quando o programa foi fazer 10 anos, a Mirna me chamou, falou assim, puxa, Rodrigo, gostei do livro que você escreveu sobre a professora, gostei da explicação que você deu sobre jornalismo literário e tal. Você acha que o nosso programa aqui dá um livro e tal? Porque ela também é uma pessoa que gosta muito de ler, que gosta muito de literatura, que dá muito valor, né, para livros, né? Então ela podia comemorar os 10 anos de programa de várias maneiras. E passar batido também esses 10 anos, né? Pois é, podia também. Mas podia fazer uma grande festa, podia fazer um monte de coisa, né? E ela escolheu, né, por conta da formação, da educação dela, do marido dela, que é o Romeu, o grande incentivador dela, que é muito importante, né, para o desenvolvimento do programa, e por tudo que eles passaram para os filhos, né, eles escolheram o livro. E eu fiquei muito lisonjeado com o convite para que eu escrevesse essa história, né? Mas ela me perguntou, será que dá livro, né? Porque eu tenho minhas dúvidas e tal. E aí que é bacana quando a gente traz alguma metodologia, porque eu trouxe um trecho da história de vida dela, ou seja, a parte mais profissional, né, da linha do tempo dela, como fio condutor dessa história. Então a própria história de vida dela, o perfil dela, serve como o fio condutor mesmo da história para amarrar todos os programas, todos os temas que ela traz e tal, né? Porque a Mirna, por exemplo, ela, depois que a gente começa a conversar, né, que a gente vai entendendo que a história de vida de uma pessoa é muito mais ampla do que aquilo que a gente conhece, né? Então eu sempre a conheci como jornalista extremamente competente, que também passou pela imprensa, tanto como assessora, como chefe de redação, escritora e tudo mais, e apresentadora de talk show, né? Mas eu não sabia, por exemplo, que lá atrás ela tinha sido professora de escolinha primária, né? Foi professora da escola Catatal, lá de Salto. Depois ela fez jornalismo e depois ela fez direito. Também trabalhou na área. Então, assim, até por essas várias facetas que a gente vai descobrindo das pessoas, a gente vai amarrando, enquanto a gente vai contando essa história dela, com os temas que ela vai abordando no programa. Então, aí está tudo interligado, tá tudo né? Interligado, exato. E aí que a gente vê, não é à toa que vão muitos advogados dar entrevista lá. Não é à toa que vão muitos professores também. Não é à toa que vai muito jornalista também. Por quê? Porque ela teve essa formação e ela tem contatos com muitos profissionais dessas áreas. Então é muito bacana quando a gente vai amarrando com história de vida, né? E hoje é interessante você falar isso, né? E é até legal você contar esse passo também, né, da criação. A gente que roda, né, todos os municípios aqui do estado de São Paulo para falar da história dos escritores, dos autores, a gente percebe esse boom de pessoas escrevendo livros e de lançando livros o tempo todo, né? Isso. Eu não sei a partir de que momento isso vem acontecendo, se tem ali uma escala, né, do porquê que isso está acontecendo. Mas tem muita gente que tem agora essa vontade, né, de escrever um livro, divulgar a sua história. E saber que tem você, que é essa pessoa que faz essa captação ali e ajuda essa pessoa a lançar esse livro, é bem bacana. Eu acredito que seja um trabalho ali bem minucioso, né? Sim. Para que você conte ali uma realidade acima de tudo.
Eu acho que a questão de mercado, né, é a facilidade que hoje os escritores têm de publicar as suas obras. Eu acho que antigamente era mais difícil, porque você tinha que ter alguma editora que acreditasse no seu projeto para poder viabilizar esse trabalho, né, para que você pudesse ganhar algum dinheiro com o trabalho, né, não só investir, né. É óbvio que se você tem muito dinheiro e chega numa gráfica e fala, me imprime 1000 livros desse aqui que eu escrevi e pronto, tudo bem. Mas para um escritor que vive disso, né, que quer trabalhar com isso, antigamente era mais difícil. E hoje você tem várias editoras, até aqui no interior de São Paulo, que abraçam o pequeno escritor, o cara que está começando, a pessoa que está ainda entendendo como é que funciona esse processo. Também abraça empreendedores, né, que é o meu caso, né, que eu posso ser contratado por uma empresa, por uma pessoa, como foi a Mirna, e aí eu posso trazer para ela o pacote completo. Olha, o meu serviço custa tanto, a gráfica custa tanto e tal. A gente tem um panorama melhor de quanto o cliente vai investir, né? E quanto a gente, como profissional da área, vai ganhar com isso, né? Antigamente era mais difícil fazer esse cálculo. E esse cálculo, ele funciona mais ainda, ele melhora quando a gente pensa em impressão sob demanda, por exemplo, que é uma facilidade, porque o custo de gráfica geralmente num orçamento como esse, é um dos custos mais altos, né? A partir do momento que você tem uma impressão sob demanda, venda do livro online, né, em vários marketplaces, aí você começa a ter uma visão orçamentária um pouco mais viável, né? Então, acho que é por isso que aumentaram o número de autores, aumentaram o número de obras disponíveis por aí, né? Porque aumenta a facilidade de você investir nesse tipo de trabalho. Você está vendo aí, né? Sei que tem muita gente que já falou assim, opa, já vou chamar o Rodrigo aqui, que eu já quero saber. Muito bem. Daqui a pouquinho ele vai passar o arroba para vocês. Gente, olha, nós vamos para o intervalo, a gente vai continuar batendo um papo, porque a gente está sabendo, além, né, do que aconteceu pelas câmeras, a vida da jornalista Mirna Bicalho, aqui da região de Itu. Tem muita coisa ainda para contar. A gente vai para o intervalo e volta na sequência. O Cultura e Saber está de volta, direto aqui da cidade de Itu, onde nós estamos batendo um papo com o Rodrigo Stuck, né? Ele que é o autor, além das câmeras, a história dos 10 anos, de toda a vida, não só do programa da Mirna Bicalho, mas da vida dela como jornalista, né? Como uma figura emblemática aqui da região. Você contou passos, né, de como que a gente chega até vocês como empresa para poder fazer essa divulgação, para escrever um livro. A gente está vivendo hoje, né, 2025, num mundo cada vez mais tecnológico. A gente fala sobre inteligência artificial, ChatGPT, né, que tem toda essa discussão, quem é contra, quem é a favor. Como que o autor jornalista lida, né, com essa questão da inteligência artificial? Onde muita gente, por exemplo, está lá escrevendo livro. Pois é. Eu, pessoalmente, ainda não aderi à inteligência artificial, mas porque, sinceramente, eu ainda não encontrei uma maneira de fazer com que a inteligência artificial contribua diretamente e objetivamente com o meu trabalho. Mas eu entendo que é inevitável a gente usá-la em algum momento. Agora, o que eu entendo é que a gente tem que usar a inteligência artificial a nosso favor. Por exemplo, para destravar algum texto que esteja sofrendo com algum bloqueio criativo, aí você conversa lá com o ChatGPT, com o Gemini ou com qualquer outro, para ver se você encontra alguma solução a respeito, né? Se ele te dá algum horizonte para onde você possa transitar. Mas
eu acho perigoso você depender da inteligência artificial para poder produzir. Então, acho que é por isso que eu ainda estou um pouco reticente a usá-la, né? Mas eu acredito que isso é inevitável e o progresso está aí, a tecnologia está aí para a gente usar, né? Então, uma hora que eu conseguir fazer com que ela trabalhe para o que eu preciso de forma objetiva, com certeza eu vou usar e com certeza vai facilitar meu trabalho em alguma esfera. Você estava me contando aqui nos bastidores, né, que você gosta de trazer essa coisa do real, né? Você conhece aí escritores que têm essa coisa da ficção, mas você gosta de trazer a realidade. Isso. Ainda manter viva essa coisa do colonismo social, que é tão forte também no interior, que muita gente confunde com fofoca, né? Com os fofoqueiros. Mas você traz isso pra gente. Você estava me contando aqui a história, né, de uma padaria, né, que tem toda uma história também aqui nessa região, e que você teve o prazer e o privilégio de conhecer essa história e publicar também, né? Foi mais um trabalho que eu fiz nos moldes do jornalismo literário, né, trazendo a história de 70 anos da Padaria Aliança. Porque como a gente já estava até conversando aqui nos bastidores, tem muitas empresas longevas na nossa região. Empresas que começaram lá com o avô deles, passou para os pais, para os tios, agora já está na terceira geração, né? Como é o caso da Padaria Aliança, né? Muitas vezes a gente pensa, será que ela já foi vendida várias vezes, já teve vários donos, o que acontece também? Nesse caso, não. Então, quando eles me chamaram, né, a família Bordini me chamou para escrever essa história, eu achei muito bacana, porque a gente vai trazendo não só a história de vida das pessoas, mas todo o contexto histórico que as pessoas eram inseridas naquela época. Então, eu não trouxe só a história da família Bordini ou de como começou a padaria, mas sim como era Salto naquela época, como foi feita a imigração italiana, que aqui na nossa região tem muitos imigrantes italianos que vieram para trabalhar nas fazendas e depois habitaram a parte urbana das cidades a partir de que as grandes fábricas, as tecelagens começaram a se instalar na cidade, as pessoas começaram a sair do campo e vir para as cidades. Então, como que foi feito esse processo, né, tanto da Itália para o Brasil, né, quanto das pessoas que estavam no campo, como que elas começaram a vir para as cidades. Então, esse trabalho, né, de você trazer para o público atual, para as novas gerações, como que era a cidade naquela época, como que era a nossa região naquela época, 70 anos atrás, é muito bacana. É uma coisa assim que me deixa muito contente de ter a oportunidade de fazer, né, de escrever sobre isso, né? E fora que, poxa, história de vida de família, como esta família, né, a segunda geração da padaria, como é que eu vou explicar isso melhor? Vamos colocar, a padaria, ela foi fundada pelo seu Ernesto Bettiol, né? O seu Ernesto Bettiol teve 3 filhos. O filho mais novo, né, que é a filha, né, mais nova, chama Alice. Alice Bettiol casou com o seu Zito Bordini, né, que é Luiz Bordini, mas conhecido muito carinhosamente como seu Zito Bordini. E eles tiveram 4 filhos. E esses 4 filhos são os que já estão na terceira geração, né, são os donos, né, os mantenedores da padaria hoje. Então, quando a gente vai trazendo toda essa história de vida deles e a relação familiar, porque você sabe, família, cada um pensa de um jeito, tem gente que é mais conservadora, tem gente que tem um perfil mais arrojado, como eles conseguem transitar
e discutir essa relação. E Eu já fico imaginando um livro de drama aí. Tem drama, tem comédia, tem tudo nesse livro. Uma briga pela herança. Não, isso não. Não tem. Eu tô querendo já fazer uma nova história. Aí você está indo pro sensacionalismo. Não tem sensacionalismo. Vamos esquecer então, pelo amor de Deus. Vamos esquecer esse sensacionalismo. Mas é um livro que retrata muito o amor entre as famílias. E isso que a gente vê em famílias tão tradicionais, tanto de Salto e tudo, da nossa região aqui. E é muito bacana quando a gente traz isso para um livro, porque o livro é uma forma de você eternizar essa história. Muito embora a gente tenha inúmeras tecnologias, hoje a gente podia fazer um site, um super vídeo institucional e tal, como eles fazem, né? Dentro do marketing deles, que é extremamente competente também, esses vídeos na internet, eles acabam... eles são muito vistos, né? Tem uma visualização de perder o alcance, né? A noção do tanto de pessoas que esse vídeo pode alcançar, mas a longo prazo ele acaba se perdendo, né? Você acaba não salvando, digamos assim. Ao passo que um livro como esse você tem lá na sua estante, na sua prateleira, na sua mesinha de cabeceira. Eu sempre falo que eu adoro o livro físico, né? É uma experiência você ter o livro físico. Você sabe que é uma grata surpresa minha notar como as pessoas ainda procuram o livro físico. Falam, mas você vai escrever o livro para mim? Mas vai ser só online? Porque eu gosto do físico. E eu gosto também do físico. Tanto que, olha como a gente investiu até numa capa dura, para que o livro tenha um pouco mais de qualidade, dure mais, né? Enfim, até a gramatura do papel, a gente pensa, a gente conversa com a editora, conversa com gráfica, para trazer sempre a melhor qualidade, porque... Não é qualquer livro que o Rodrigo coloca aí no mundo, não é qualquer livro. Já que vamos fazer, vamos fazer direito, né? Agora, Rodrigo, o que você destacaria no livro, além das câmeras, né? Uma história legal aí da Mirna, que você falou assim, não, isso aqui a gente tem que colocar, isso aqui vai bombar. Dentre tudo, né, que você viu, porque você faz ali uma espécie de laboratório com a Mirna, né? Conversa uma vez, mensagem de WhatsApp, foram dias e dias até chegar nessa obra. Como jornalista, né, eu invisto muito tempo em entrevistas. Então eu faço questão de conversar com as pessoas, de estar presente, né? Então foram muitas horas de entrevista com ela, muitas horas mesmo. E, particularmente, esse programa, o Lado a Lado, né, que fez 10 anos, todos os episódios dele estão disponíveis no YouTube, no canal dela, né, no canal do programa Lado a Lado. E quando chegou nesses 10 anos, esse programa já tinha 452 episódios gravados. E eu assisti todos eles. Além das entrevistas com a Mirna. Então, eu não posso precisar um assunto que bombou, mas talvez eu ter assistido tudo isso, ter feito esse trabalho de imersão no programa, isso me deixou muito sensibilizado com a história de vida dela. Sabe? Porque eu vejo muitas pessoas investirem em educação por algum propósito, tipo, eu vou investir em educação porque o que eu vou ganhar com isso? Com a faculdade eu posso trabalhar com isso aqui, ganhar dinheiro com aquilo ali, papapá. E da Mirna eu sentia que a educação, o valor que ela dava para a educação era uma coisa muito genuína. Uhum. Era muito dela, era muito... Ela não queria nada em troca. É o que eu vi. E o próprio programa é um exemplo disso, né? Porque todo o programa que ela faz é com recursos próprios. Uhum. Ela não tem patrocinador. Eu até brinco com ela que ela é como eu, né? Eu falo que eu tenho uma equipe,
que eu que escrevo, faço a capa, trato as fotos, falo com gráfica, falo com editora, a equipe sou eu. E ela é a mesma coisa. Ela é a produtora do programa, ela é a pauteira, ela é a entrevistadora, ela é a editora, ela é a câmera, ela é tudo. Né? Então, se ela precisasse, se ela estivesse usando todo o conhecimento dela, a educação que ela teve, para ganhar algum dinheiro com isso, ela não estaria nesse programa, né? Esse programa é muito... ela faz por muito amor ao jornalismo e amor pela educação, pela cidade, né? Eu tenho certeza que, como muitos jornalistas independentes, né, que o que ela faz é algo muito ali independente, muito. Ela utiliza esse espaço que ela tem justamente para fazer talvez esse serviço de utilidade pública, né? Exato. A partir do momento em que ela leva um médico, ou um professor, um advogado, ela usa isso justamente para ajudar a sociedade, né? Isso. E o principal é isso, ela não recebe nada em troca. Ela faz isso de coração, e isso que é o bacana. Né? É um programa com... Hoje, né, já tem mais de 500 episódios lá, mais de 500 programas. Então, um acervo, poxa, se você quer falar sobre saúde, você entra no canal dela, tem uma playlist só dos entrevistados dessa área. Se você quer entender como que é a vida dos jornalistas, né, de outros jornalistas... Você já foi entrevistado por ela? Já, então Olha eu fui entrevistado. Quando eu fui lançar o livro da professora Maria Ângela... foi assim que ela te conheceu. Que foi que quando ela me conheceu, e depois quando a gente foi lançar esse livro no programa dela. Foi um programa especial de 10 anos. Eu acho que você desperta isso nos jornalistas. Eu vou sair dessa entrevista aqui querendo te fazer um monte de pergunta. Que ótimo. Então, já quero saber umas coisinhas ali. Vamos conversar mais. Já conversamos no bastidores, tem o pós-bastidores também. Eu acho que é legal, e é isso, né? Porque ela, como essa figura pública aqui da região... E a gente, como figura pública, a partir do momento que a gente está aqui na câmera, né, na câmera a gente já se coloca como figura pública, e quando isso roda, né, os meios de comunicação, somos figuras públicas. E ela, como uma figura pública aqui da região, acredito que muita gente tenha curiosidade para saber além, né, do que aconteceu ou o que acontece nas câmeras, né? Exatamente. É por isso que quando ela me chamou para escrever o livro, que ela deixou muito bem claro que ela queria um livro falando do programa e não uma biografia dela. Isso foi uma exigência da cliente, né? Então, com muita conversa, com muita habilidade, a gente vai tentando não convencer, mas mostrar para a pessoa o quanto a história de vida é importante como fio condutor de uma narrativa. Ou seja, seu dedo ficava coçando para falar dela, e ela lá batendo, não, quero só do programa. Exato, mas ela foi entendendo e foi deixando mais maleável, falando, não, tudo bem, se é nesse sentido, né? A partir do momento que a gente vai... Porque não fazia sentido para você, como autor, contar só do programa e não contar quem é essa mulher que está no programa. Exato. Não faz sentido nenhum. Assim como não faz sentido eu contar a história de uma padaria e não contar a história de vida das famílias envolvidas na padaria. Então é a mesma coisa. Eu acho que a gente aprende isso muito com o jornalismo literário, né? Que o jornalismo literário ele prima muito pelo ser humano. Então, enquanto o jornalismo, entre aspas, convencional, prima muito pela exatidão nas informações, nas estatísticas, responder aquele lead, né? Ok, como, onde, porquê, né? O jornalista literário quer primar pelo ser humano. O ser humano vem em primeiro lugar. Então, tudo que eu trago como escritor, eu trago, assim, eu estou trazendo histórias de vida. As histórias de vida contam a história de uma maneira mais ampla, né? Então você, seja uma padaria, seja um programa, seja um prédio, qualquer coisa, você não traz a história disso sem trazer a história das pessoas envolvidas, né? Nas coisas, digamos assim. Então, realmente, o dedo coça, a língua coça, né? Eu falo, Mina, eu preciso contar a sua história. Tá, mas não é a minha biografia. Tá, mas pelo menos um trecho da história.
que faça sentido com o programa, que esteja relacionado ao programa, ou alguns temas abordados no programa. Isso é importante, né? Você já tem alguma coisa preparada aí para lançar? Eu quero spoiler, a gente adora spoiler aqui nesse programa, né? Como é que tá a vida do Rodrigo? Eu não posso dar spoiler sobre os personagens, porque, enfim, a gente vai guardando as 7 chaves para o lançamento, né? Mas sim, já estou escrevendo mais uma história de mais uma empresa, que também tem sua unidade familiar como fio condutor da história dessa empresa, e estou escrevendo outra biografia. Aí uma biografia mais completa também sobre uma personalidade, por quanto eu não posso dizer quem é ainda. Mas para você que é nosso telespectador, fique tranquilo, a gente vai voltar aqui em Itu para conversar com o Rodrigo, né, para saber desses 2 lançamentos. Agora, Rodrigo, para a gente encerrar esse nosso bate-papo gostoso, eu queria fazer uma projeção com você. Eu sempre gosto de perguntar isso das pessoas, né? Como é que você se vê? E aí eu sou muito otimista. Né? Como que você se vê daqui a 5 anos? O que é que você quer para você? Uau, daqui a 5 anos, eu não sei, porque eu vivo tão o presente, né? Eu acho que a gente precisa... Isso é uma visão muito pessoal, né? Eu acho que as pessoas, de uma maneira geral, elas deveriam viver mais o presente do que o passado, principalmente, e do que o futuro, né? Eu acho que o futuro a Deus pertence, mas no presente eu estou muito feliz com o que eu faço atualmente, com os clientes que eu tenho, tanto na área de comunicação, quanto nessa área como escritor. E se é para projetar o futuro, daqui 5 anos, que tal mais uns 10 livros? Que legal. Olha, eu quero te agradecer, te desejar muito sucesso, que venham então esses 10, 20, 30 livros aí. Se tiver algum site, alguma arroba, aproveita para divulgar. Tá. Eu tenho um arroba no Instagram, onde eu coloco os últimos trabalhos que eu tenho feito nessa área como escritor, que é o @rostuck, né, tudo junto. E é mais isso. No Instagram você pode... Lá vai ter tudo. No Instagram tem um direcionamento para a gente chegar no Rodrigo. Tem. Aí você chega no Rodrigo, chega na Mirna, chega na Padaria Aliança, em todos os livros e empresas que eu estiver abordando nessa área, vocês podem conhecer pelo Instagram do Rostuck. E para quem está pensando em colocar ali uma história para todo mundo conhecer, como é que a gente faz? Eu queria que você mandasse esse incentivo aí para a galera. Como assim? Uma mensagem para quem quer escrever um livro. E aí eu acho que eu não tenho possibilidade, aqui não é possível. O que você falaria para essa pessoa que tem vontade de escrever um livro? Eu falo que é possível, porque hoje em dia tem várias maneiras de você escrever. Você pode deixar o seu livro online, você pode imprimir o seu livro sob demanda. Tem várias editoras, inclusive aqui na região, que podem abraçar o seu projeto. Então, assim, se você realmente quer escrever, vai atrás, que vale muito a pena. Tá certo. Conversei então com o Rodrigo Stuck, né, aqui de Itu. Espero que você tenha gostado do nosso programa. Mais uma vez, felicidade para você, Rodrigo. Muito obrigado, para vocês todos também. Eu quero agradecer a você que ficou com a gente em mais um programa Cultura e Saber. Até mais.